Saudações, amigos e apoiadores da Confraria Nacionalista. O presidente da República do Brasil, Jair Bolsonaro, esteve ou ainda está no Paraguai, onde ele foi falar sobre a questão da usina de Itaipu, que foi iniciada a sua construção no período da ditadura militar aqui no Brasil, na década de 60, pelo Castelo Branco, cujo qual nome o presidente Jair Bolsonaro lembrou lá no encontro, e também homenageou o Alfredo Stroessner, que foi presidente do Paraguai de 1954 a 1989, 35 anos no poder. Stroessner provocou milhares de mortes contra aqueles que eram contrários ao seu governo ditatorial, que levou à morte milhares de pessoas. O Brasil teve seu período de ditadura militar, como vários países da América Latina. É importante discutirmos esse período para compreendermos a atualidade. E quando um presidente brasileiro homenageia esse presidente que ficou 35 anos no poder no Paraguai, ele está interferindo numa história interna do Paraguai, porque lá tem pessoas que foram assassinadas e tem seus parentes, e teve toda uma luta contra o governo de Alfredo Stroessner. Como que um presidente brasileiro vai dar uma opinião? Ele pode até ter uma admiração pelo Alfredo, mas se manifestar lá no Paraguai é interferência na política interna, porque existem lá pessoas contrárias ao governo de Alfredo Stroessner, que provocou milhares de mortes. O presidente também homenageia Castelo Branco. Tudo bem, é uma posição dele, pessoal, até por ser militar, mas temos que analisar a questão pessoal da figura do presidente. A história do Brasil deixa muito claro que foi um período nebuloso, um período que milhares de pessoas morreram, foram torturadas. Isso é uma realidade. Você tem os próprios atos institucionais que deixam claro esse período da ditadura militar. E o presidente Jair Bolsonaro vai lá e dá esse depoimento. É lamentável, não é assim que você discute a história, simplesmente com um posicionamento que não tem uma reflexão política, social, econômica do período citado pelo presidente Jair Bolsonaro, e mais falando sobre um presidente do Paraguai que foi recebido aqui no Brasil, no seu exílio, foi até no governo do Fernando Henrique, uma espécie de ajuda humanitária, a um presidente que não respondeu pelos crimes que ocorreram no período que ele foi presidente durante 35 anos. É a total desconstrução da história que o Brasil está se propondo a fazer no governo do presidente Jair Bolsonaro, mas é aquilo que a tese da Confraria Nacionalista deixa claro sobre o refluxo político e a ideia do mal necessário, para que possamos rediscutir a história nos seus primórdios aqui, em relação a 500 anos de exploração, de colonização, de escravismo, de ditaduras. Foram poucos os momentos de liberdade do povo brasileiro nesses 500 anos, e agora é o momento de rediscutirmos toda essa trajetória histórica do Brasil. Saudações e até breve.